Baalbek, ou Baalbek, e em árabe, Balabac, mas também conhecida pelos romanos como Heliópolis. É uma cidade histórica do Líbano. Baalbek é um patrimônio mundial da Unesco. Acompanhe comigo esse pequeno resumo da história de Baalbek e no final deste vídeo você vai ver imagens e vídeos recentes de Baalbek. Baalbek, antiga cidade da Fenícia no Vale do Beca. Tornou-se colônia romana sob o imperador Augusto, de 27 a.C. a 14 d.C. A acrópole da cidade conserva importantes vestígios romanos. As gigantescas ruínas de Baalbek se encontram em meio à planície de Beca, entre as cordilheiras do Líbano e do Antilíbano. Foi chamada de Heliópolis, Cidade do Sol, pelos gregos e romanos. Sua origem recua até perder-se nas lendas antigas de Baal, que era considerado o controlador do destino humano. Durante os primeiros séculos da era cristã, Baalbek foi muito próspera e famosa. Seus edifícios, como os conhecemos agora, tiveram sua construção iniciada pelo imperador romano Antonino Pio, de 138 a 161, e continuada por Septímio Severo e outros imperadores até Caracalla. Os romanos construíram Baalbek para honrar a Júpiter, a Baal e a Baco, e para impressionar as nações do Oriente com o poder e a grandeza de Roma. Na condição de centro de adoração do Sol, ela tornou-se conhecida como a morada de um oráculo, ou seja, centro de adivinhações. A cidade foi visitada pelos principais governantes da época e por pessoas importantes que vinham de todas as partes do mundo. A base do templo possuía pedras entre 900 e 1.400 toneladas alinhadas, perfeitamente encaixadas e apoiadas entre 5 e 10 metros de altura sobre outras pedras menores. Seu formato e tamanho das pedras também é comparado com o Templo de Jerusalém, onde em seu centro existe o Domo da Rocha do Islamismo, no exato local onde estaria construído o Santo dos Santos, que é o centro do templo israelita, sob uma rocha, segundo o qual os deuses visitavam a terra e ficavam sobre ela, chamada Pedra Sagrada. Baalbek adorava-se vários deuses, mas principalmente Baal. Baal é um título honorífico que significa Senhor nos idiomas semítico do Nordeste, falado no Levante durante a Idade Antiga. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui, de onde vem o significado literal de senhor ou lord e também de marido. Baal, com o artigo definido, o Baal, era o nome do principal deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina, e aparece na Bíblia no plural, como Baalim. Pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante, como, por exemplo, Moloque. Os eruditos anteriormente associaram o teônimo com cultos ao sol e com a variedade de divindades patronais não relacionadas, mas inscrições mostraram que o nome Baal estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade em suas manifestações locais. Referente ao culto, as estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim ou Balim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros, sob as árvores ou no teto das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Possivelmente, na origem, Baal era o verdadeiro senhor do universo, degenerado depois para a adoração de um ser poderoso
que existia no mundo material. Os fenícios adoravam o sol como o único senhor dos céus, e que este, Beel-Samem, era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal é transcrito como Heracles. Para os fenícios e cartagineses, o nome dos deuses parece constar de uma inscrição encontrada em Malta, como Makeret Baal Tur, ou rei da cidade, senhor de Tiro. O nome Makeret é uma contração do rei da cidade, sugerindo que Baal e Moloque eram o mesmo ídolo. Assim como entre os germânicos e gregos, os fenícios e os cartagineses compuseram vários nomes usando o equivalente de Deus. Por exemplo, Etbaal, como ele é o Baal, Jerubaal, que significa Baal vai sustentá-lo, também Aníbal, que significa graça de Baal, e também Asdrubal, que significa ajuda de Baal. E para os israelitas o adoravam como Baal Peor, até o templo de Samuel, e foi o deus oficial das 10 tribos na época de Acabe. Ele foi adorado também em Judá, pense nisso, e seu culto só terminou conforme a Bíblia, com os rigores do cativeiro na Babilônia. Havia vários sacerdotes de Baal de várias classes. Seu culto é descrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28. E para os cananeus, o deus Sol, com o título genérico de Baal, era o principal deus dos cananeus. Cada local tinha o seu Baal, e todos eles eram chamados Baalim ou senhores. Cada Baal tinha uma esposa. O ciclo de Baal é um conjunto de textos a respeito de Baal cananita, datado de cerca de 1500 a 1370 a.C. e encontrado em placas de argila nos anos de 1920 em Ugarit. Para os moabitas, em Moabe, no Monte Peor, Baal era adorado como Baal Peor, identificado como Príapo. Para os egípcios, segundo Sayce, Amenófis IV havia sido influenciado pelas religiões semitas por sua ligação com Mitame e os deuses que ele tentou forçar sobre os seus súditos. O disco solar alado era Baal. Preste bem atenção nisso, vou ler de novo. Segundo os egípcios, havia sido influenciado pelas religiões semitas por sua ligação com Mitame, e o deus que ele tentou forçar sobre seus súditos, que é o disco solar alado. Ele era Baal. Grave isto. Para os cristãos, segundo os escritores judeus medievais, cultuar Baal era a expressão usada para designar os rituais da religião cristã. Segundo o rabino Joseph ben Joshua ben Meir, Clovis havia renegado seus deuses e passado a adorar Baal, e constituiu um lugar alto para adorá-lo em Paris, como Baal Dionísio, ou seja, a Basílica de Saint-Denis. O rabino José também cita Vicente, da seita do Baal Domini, ou seja, um frei dominicano que foi um satanás para os judeus da Espanha por volta de 1430.